terceiro e último bloco. Já vamos chorar, né? Não, mas ainda tem mais um pouquinho até daqui a pouco. Né? Então, a gente começa aí com o Marcilon para fazer a pergunta. Joia. Oi, Fred, tudo bem, cara? Teve uma palavra que é recorrente na maneira como você desenvolve o seu pensamento, que é o digital, como que as pessoas estão relacionando com essas plataformas. A gente sabe que muitas das inovações, do que a gente chama de inovação hoje, decorre principalmente de transformações digitais, né? Que estão mudando essencialmente a relação comercial também. Tanto que uma agência que nasceu para ser uma agência tradicional, ela se transformou também muito em produto das transformações que o mercado passa, né? Hoje a Pagu é uma agência dedicada ao mercado imobiliário. Essas transformações, elas sempre trazem oportunidades, mas também trazem perigos, assim, perigos principalmente para mercados estabelecidos. Na sua visão, do ponto de vista da comunicação, e especificamente no mercado imobiliário, o que você vê como sendo os maiores desafios e as maiores oportunidades nesse segmento? Então, assim, o mercado imobiliário já vinha, não só o mercado imobiliário, né, já vinha surfando essa onda do digital há um bom tempo, e aí a pandemia veio para acelerar isso, né, muito do que a gente viu desses clichês de, aceleramos 5 anos em 5 meses, né, então, muitas práticas se consolidaram, às vezes estratégias mais tímidas, né, então, de oportunidade. A gente viu essa consolidação de estratégias e de ações importantes, que às vezes os clientes não tinham essa visualização ainda da importância disso no processo. Então, às vezes, e às vezes ações simples, né? Então, um tour virtual 360, que às vezes a gente vê em um produto hoje, não dá para fazer um lançamento imobiliário sem esse tour virtual hoje na página, ou o link para enviar para o cliente para ele conhecer. Principalmente no começo da pandemia, do isolamento, que ele não podia sair de casa. Assinatura de contrato digital, aonde se ouvia falar isso antes da pandemia? Raramente, né? Então, hoje, praticamente, 100% dos lançamentos disponibilizam essa assinatura digital para o cliente. As lives, né? A exemplo nosso aqui, era raro uma live acontecer, e muito disso se consolidou. Um desafio que a gente tem, um perigo que, às vezes, a gente pode estar... Só um minutinho aqui, a gente pode estar caindo nisso, é de achar de que fazer digital é muito barato, né? A gente voltando os olhos lá para trás, no começo aí, da década, a gente via as verbas publicitárias investidas e eram valores extravagantes, né? Se pagava 20, 30, 50 mil no anúncio de jornal, 50 mil para um planejamento de televisão. Então, as pessoas, com a chegada do digital, viram ali que a diferença era muito grande, e isso é atrativo, né? Putz, se eu tinha uma verba X, com meio X agora eu faço o trabalho de lançamento desse produto. Só que aí ele começa meio X e ele quer dividir esse X cada vez mais, porque para ele é muito barato, ele quer investir cada vez menos, e aí isso pode comprometer no resultado final lá na frente, né? Então, assim... ele gastava muito, ele passou a gastar menos e ele quer gastar cada vez mais. Mas a gente entende que é preciso dispor de recursos, né? Principalmente quando a gente fala dessas novas tecnologias, né? Que, querendo ou não, pedem um pouco mais de investimento. E às vezes é difícil quando mexe no bolso do incorporador, do urbanizador. Acho que só complementando o que a gente estava conversando, e esse risco que você colocou, que é de perceber o digital como sendo um valor de qualidade, mas muito mais barato, principalmente se comparado com a estratégia tradicional de construção publicitária, abre um espaço também para pequenas empresas que oferecem serviços especializados, né? E esses serviços especializados e descentralizados cria a sensação na cabeça de muitos clientes, pode criar, né? Eu não sei se vocês sentem isso, que ele pode fazer isso isolados, porque tem uma empresa que faz desde visualização de 3D, de maquete, o outro faz a sua promoção de campanhas online, e não tem aquela empresa, ou pelo menos ele pode achar que essa empresa não precisa de ter uma agência para centralizar e ter o controle sobre todo esse processo. Isso acontece com vocês? Acontece. A frase que a gente mais escuta hoje em dia, e às vezes justamente por isso, por ele querer fragmentar demais o processo,
E às vezes até por internamente, né, nesse cenário que a gente tem, de cada um trabalhando do seu quadrado, é difícil de ter essa integração. A frase que a gente mais escuta é: eu não consigo ver o macro. Então, quanto mais você fragmenta isso, mais você coloca players ali para um lançamento que é uma coisa só, que tudo tem que trabalhar para no final o produto ser lançado com sucesso, realmente vai ficando cada vez mais difícil da pessoa enxergar como que tudo isso está dentro do planejamento, como que tudo isso está dentro da estratégia, como isso leva para um objetivo final comum. É o seguinte, a minha curiosidade, na verdade, é uma continuidade da questão do Marcilon, do digital, dos novos relacionamentos, né? Em que medida, né, inicialmente, se houve algum impacto, mas em que medida novas plataformas de hospedagem, Airbnb, Booking, né, elas impactaram o setor imobiliário? Impacta de maneira positiva e de maneira negativa, né? Como qualquer novidade. Mas eu vejo, assim, principalmente de maneira positiva, por conta de dois argumentos, né? O mercado imobiliário ele é feito de dois clientes, basicamente. O cliente que compra para morar e o cliente investidor. Então, esse cliente investidor vê muito valor na compra desse produto, principalmente a gente fazendo paralelo com a pandemia, né? Com as grandes variações que a gente vê no mercado, e aí a queda histórica da taxa Selic, que torna a compra do imóvel, às vezes, a escolha mais vantajosa para quem busca uma opção inteligente e vantajosa mesmo de investimento, que é comprar esse imóvel para lá na frente ele alugar ele. E aí, seja né, no formato tradicional de aluguel, ou seja disponibilizando nessas plataformas. E aí um modelo bem diferente que a gente tem visto agora, e um parceiro nosso tem trabalhado, que é quando a gente fala de experiência, né? Oferecer a experiência para o cliente, a experiência Disney, a experiência isso, a experiência aquilo, o cliente realmente vive uma experiência. Que é o que acontece? Esse cara ele tem uma empresa que ele constrói apartamentos temáticos e disponibiliza no Airbnb. Então, mais do que um aluguel, às vezes, principalmente para quem vai para a temporada, vou passar um final de semana em São Paulo, ou até mesmo destinos turísticos, né? Oferecer uma experiência que talvez fosse uma experiência de hotel, de resort, num apartamento Airbnb que é muito mais barato. Então, o que ele faz? Ele constrói apartamento temático, francês, boutiques de grife, apartamento da Gucci, apartamento do mundo de Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Ele faz isso com os apartamentos que ele tem próprio, ou ele oferece esse serviço para essas pessoas que às vezes têm uma unidade, quer construir isso daí para disponibilizar de maneira mais inteligente, que vai gerar mais valor no Airbnb lá na frente. Fred, para a gente encerrar aqui, me diz uma coisa, para onde caminha o mercado imobiliário? É possível a gente traçar alguns cenários para o mercado imobiliário? É possível sim, né? Com certeza, e é um cenário muito positivo. Uma coisa interessante, eu já trabalhei em diversos segmentos, né? Antigamente, até na bio dos meus portfólios, eu colocava assim, que eu era mecânico, vendedor de carro, vendedor de seguro, médico, né? Porque sendo publicitário, você tem que vender de tudo, né? Cada hora aparece um cliente que eu nem acreditava que era possível na minha mão, né? E aí o mercado imobiliário, ele tem mais uma dessas peculiaridades, que é realmente trabalhar com pesquisa. Às vezes a gente fala que é preciso trabalhar com pesquisa, né? É uma pesquisa meia boca, às vezes nem tem a pesquisa, mas no mercado, não. Ele contrata grandes institutos de pesquisa, porque o incorporador ele quer saber onde ele está colocando o pé. Ele quer fazer a pesquisa para ele entender qual que é a vocação do terreno que ele está desenvolvendo aquele produto, qual que é a perspectiva de venda, qual que é o tempo de venda do produto dele. E aí, essas pesquisas nos mostram um cenário muito positivo, né? Tanto para esse cliente que compra para morar, que a moradia, né, é um pilar essencial, quanto nesse cenário de que o investimento em imóvel, com a taxa da Selic, né, a Selic aí num patamar histórico de baixa aí, tem mostrado o imóvel como uma opção
mais favorável de investimento para esse momento, né? Então, as pessoas têm voltado os olhos, seja para morar, seja para investir, seja para encontrar novas soluções de espaço que a pandemia trouxe à tona. Então, assim, a exemplo, né? Cliente de segunda moradia ou de segmento de chácara. A gente teve cliente que bateu o recorde de vendas dos últimos 3 anos nessa pandemia. Quem que ia imaginar isso? Porque o cliente viu, né? O apartamento pequeno talvez não serve mais, vai que vem uma outra pandemia aí, né? Eu preciso de um lugar grande. Um apartamento sem um home office, né? Um espaço, um office, não funciona mais, porque muita gente vai ficar só nesse modelo agora. Então, as pessoas têm procurado o que o mercado imobiliário tem oferecido de solução. E isso aí vai refletir nos próximos anos, com certeza. Muito interessante, né? Adaptar e pensar assim, né? Imaginar que pesquisa daqui para frente também é algo super importante, né? Então, a gente agradece aí mais uma vez a participação de todos vocês, né? Gustavo, Thalita, né? E também, de novo, né? O Fred, muito obrigada aí. E aí a gente termina, então, mais esse Hangout, pedindo para curtir, compartilhar, né? Dar o seu like. Para a gente lá no PP Pra Quê, tá bom? Obrigada e até a próxima.